mas eu estou caminhando para o final, mais 10 minutos para encerrar. Terceira causa geradora da ansiedade: primeiro, desejo desenfreado pelas riquezas. Segundo, olhos maus. Terceiro, cuidados da vida. Aí Jesus diz aqui, ó: por que andais cuidadosos quanto à vossa vida? Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o corpo, do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, não tecem e nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se isto acontece, porque vocês estão ansiosos? E aí ele chega no verso 27: qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Escute aqui: preocupações com o que haveis de comer ou de vestir, e com a sua forma física. Hoje a sociedade prega a valorização do corpo. O ramo de atividade que mais lucrou nesses últimos 10 anos foram as academias de ginástica, fisiculturismo. Não estou pregando para ninguém ser relaxado não, meu irmão. Aí você diz para mim: ô pastor, o senhor não está fora do peso? Não. E como estou, meu irmão? Agora eu engordo respirando, só respiro metade do que um ser humano respira no dia. Mas existem pessoas que acabam se entregando a esse sentimento de ter uma forma física não adequada para a sociedade moderna, que acaba sendo tomado pelo que se chama na psicologia de complexos. Pessoas complexadas. Escute aqui, vou repetir: pessoas complexadas por causa da sua forma física. Ah, eu queria o nariz um pouquinho menor. Aí eu já queria um pouquinho maior. Ah, e o meu pé é muito pequeno. Meu pé é grande demais. Ah, eu queria ter 20 centímetros mais alto. Outro diz: eu queria ser 15 centímetros mais baixo. E aí vai para a academia, vai para as barras. Ah, eu preciso crescer. Mede aí, 1,73. Ah, não, preciso crescer, não posso ficar desse tamanho. Eu quero ter 1,80. Vou lá para as barras. Mede aí, 1,73. Não adianta, meu irmão. Quer saber de uma coisa? Não vai crescer, vai diminuir. Isso é provado cientificamente. Depois de uma certa idade há um desconjuntamento da sua estrutura óssea e você diminui de tamanho. Isso é comprovado cientificamente. Aí o irmão José reclama lá com a esposa: você fez a barra da calça errada, está muito comprida. Não foi ela que errou não, foi você que diminuiu, meu irmão. Tira a medida lá, você está 2 centímetros menor. Aí nós somos tomados por esse sentimento. Foi citado aqui esta tarde sobre Davi. Vocês se lembram quando Samuel perguntou para Jessé se os moços haviam acabado? Jessé disse: não, tem umzinho ainda, mas não sei se vale a pena chamar ele não. Como é que é ele, Jessé? Ele é de gentil aspecto, quer dizer, não é nem bonito e nem feio, está aí na linha do meio. O que Samuel diz para ele? Não nos assentaremos à mesa, não comeremos e não beberemos enquanto este menino não entrar por aquela porta aqui. Pastor que pregou antes de mim foi muito claro e usou uma linguagem muito interessante aqui, até mostrando como que Samuel pensou em ungir um dos filhos de Davi, porque eram de Jessé, me perdoe, porque eram jovens bonitos. Saul era bonito. E aí parece que estou vendo o mensageiro correndo lá chamar Davi e contando para ele a história. Samuel está lá na tua casa, chegou lá com azeite, com um vaso de azeite, um chifre de azeite.
falou que veio ungir um dos filhos do seu pai para ser rei sobre Israel. Todos os seus irmãos já passaram diante dele e não ungiu ninguém. E diz que não vai se sentar na mesa enquanto você não entrar. Permita-me a minha analogia, não é bíblica. Eu acredito que Davi entrou do jeito que veio do campo, cheirando a ovelha, nem banho tomou, nem roupa trocou, nem perfume passou. Mas quando ele colocou o pé dentro de casa, o Senhor disse: Samuel, pode derramar um azeite. É esse que eu tenho escolhido para ser rei sobre Israel. E aí o texto diz: então Samuel derramou o vaso de azeite sobre a cabeça de Davi e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí eu pergunto para você: tinha aspecto físico para ser rei? Tanto não tinha que Jessé falou que não achava que era necessário chamá-lo, e Samuel ficou confuso diante dos seus irmãos. Mas o Senhor não olha para a aparência física, o Senhor olha para os valores que existem dentro de você. O Senhor consegue descobrir esses valores. E aí nós ficamos preocupados com os cuidados da vida. Esquecemos que a profecia acerca de Jesus Cristo diz mais ou menos isso. Era como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. O que se fala do grande apóstolo Paulo é que o seu aspecto físico não impressionava ninguém. E alguns aí até se atrevem a dizer mais ou menos como é que Paulo era, né? Estatura mediana, careca, nariz fino e adunco, pernas tortas, olhos lacrimejantes. O que é que você faria se o pastor Timóteo apresentasse um pregador desse aqui? Irmãos, semana que vem um culto especial. Vai ter um pastor aqui careca, perna torta, vive chorando, nariz fino. Você diz: o que é que eu vou lá ouvir esse homem aí? Não havia nada que chamasse a sua atenção, fisicamente falando. Mas quando ele abria a sua boca, os corações eram dilacerados. Os corações eram envolvidos, impactados pelo poder da palavra de Deus. Então não permita que os cuidados da vida gerem em você esse sentimento de ansiedade. Volto a dizer, não estou pregando para que ninguém seja relaxado e abandone o cuidado com o seu corpo. Mas não supervalorize isto. Deus quer te usar do jeito que você é. Se você estiver debaixo da unção de Deus, se você estiver debaixo do poder do Espírito do Senhor, quando você abrir a sua boca, ninguém vai reparar no seu rosto, ninguém vai reparar no seu porte físico, mas a palavra vai tocar os corações e as vidas serão alcançadas para Deus. Só os que creem assim, soltem a sua voz e deem glórias ao Senhor. Aí você diz: pastor Adilson, muito bem, como é que eu faço para vencer esse sentimento? Como é que eu faço para dominar esse sentimento? Como é que eu faço para banir do meu coração esse sentimento de ansiedade? Eu vou dar a receita a você, e com esta receita encerrar as minhas palavras. Como vencer a ansiedade? Se as causas geradoras eu já conheço, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para vencê-la? Duas coisas você precisa fazer. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, porque é um verso que eu quero que você leia. Filipenses capítulo 4, verso 6. Está aí a receita. Filipenses 4 e 6. A receita é esta: não estejais o quê? O quê? O quê? Por coisa alguma. Antes sejam as vossas petições, ou antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Como? Vamos cadenciar isso aí.
pela oração e súplicas, como? Com ação de graças. Está aqui a receita. Sabe qual é a receita? Primeiro,